O dia em que entrei naquela sala do tribunal, minha filha Ana Clara revirou os olhos para o marido como se eu fosse apenas uma velha incômoda. Mas quando o juiz me viu, o mundo parou. Dona Beatriz? Ele murmurou com os olhos arregalados. É realmente a senhora? O tribunal inteiro ficou em um silêncio absoluto enquanto minha filha e seu arrogante esposo trocavam olhares de pânico. Mas antes de continuar, certifique-se de que já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Beatriz, tenho 70 anos e até 6 meses atrás eu era apenas uma avó comum. Todas as manhãs, acordava às 5h30, preparava meu café numa xícara antiga que meu falecido marido, Antônio, me deu no nosso 30º aniversário de casamento e regava minhas orquídeas enquanto via o sol nascer pela janela da cozinha. Era uma vida simples e previsível, mas cheia de pequenas alegrias que me mantinham conectada às memórias do passado. Por quase 50 anos, fui a mãe que sacrificou tudo pela minha única filha, Ana Clara. Trabalhei como faxineira durante o dia, costureira à noite, e nos fins de semana vendia salgados caseiros na feira do bairro. Tudo para que Ana Clara pudesse estudar em boas escolas e ter a vida que eu nunca tive. Quando ela se casou com Ricardo, um homem de olhos frios e um sorriso que nunca alcançava os olhos, engoli meu desconforto e os recebia para o almoço de domingo, com meus melhores pratos, feijoada, vatapá, bolo de milho e um sorriso que escondia minhas preocupações. Após a morte do meu marido, esperava que Ana Clara e eu nos aproximássemos. Como eu estava enganada. Em vez de encontrarmos consolo uma na outra, ela passou a me ver como um fardo. Suas visitas se tornaram mecânicas, suas ligações mais raras. A maneira como ela olhava para a casa onde a criei, onde ela deu seus primeiros passos, onde celebramos todas as suas conquistas, mudou completamente. Não era mais um lar de memórias, mas um bem a ser adquirido. A maior decepção da minha vida veio num dia chuvoso de outubro. Eu tinha preparado um bobó de camarão, a receita que Ana Clara adorava na infância. Coloquei a toalha de mesa bordada que fiz quando ela entrou na universidade e até comprei um arranjo de flores frescas para a ocasião. Quando eles chegaram, Ricardo entrou sem bater, como se já fosse o dono da casa. Jogou-se no sofá que pertencera ao meu Antônio e ligou a televisão sem nem me cumprimentar. Ana Clara trazia uma pasta de documentos e aquele olhar distante que desenvolvera nos últimos anos. Um olhar que pertencia a uma estranha, não a menina que um dia segurava minha mão com tanta confiança. Mãe, precisamos conversar, disse ela, com uma voz fria que me fez estremecer até os ossos. Sentou-se na ponta do sofá, como se não quisesse ficar ali por muito tempo. Ricardo e eu decidimos que esta casa é grande demais para a senhora. A senhora não pode mais mantê-la sozinha. Senti meu coração se apertar enquanto ela continuava. Encontramos uma casa de repouso ótima para pessoas da sua idade. A senhora terá companhia, atividades, assistência médica. Mas, Ana Clara, esta é a nossa casa, respondi, minha voz falhando. Aqui está tudo o que construímos, todas as nossas memórias. Ricardo interrompeu sem tirar os olhos da televisão. As memórias estão na cabeça, Dona Beatriz, não nas paredes. A senhora vai gostar da casa de repouso. É moderna, tem jardim. O que ele não disse, mas seus olhos calculistas revelavam, era que eles queriam minha casa. A casa que Antônio e eu construímos com tanto sacrifício ao longo de décadas. A casa onde guardávamos não apenas memórias, mas uma parte de nossas almas. Ana Clara colocou a pasta sobre a mesa. Já cuidamos de toda a documentação. A senhora só precisa assinar. Sua voz era mecânica, como se estivesse falando de um contrato qualquer, não de arrancar sua própria mãe do único lugar que me restava no mundo. Quando me recusei a assinar, o clima mudou rapidamente. Ricardo desligou a televisão e me encarou com uma frieza que nunca havia demonstrado tão abertamente. Dona Beatriz, disse, ajustando a gravata à cara que usava, a senhora precisa ser razoável, não pode continuar vivendo sozinha. Na semana passada, a senhora esqueceu o fogão ligado. É perigoso. Aquilo era uma mentira descarada. Eu nunca tinha esquecido o fogão ligado em toda a minha vida, mas percebi naquele momento que eles estavam dispostos a inventar qualquer coisa para conseguir o que queriam. Nos dias seguintes, intensificaram a pressão. Traziam corretores imobiliários sem me avisar. Pessoas estranhas que mediam meus quartos e falavam sobre o potencial de reforma como se eu não estivesse presente. Ana Clara começou a embalar minhas coisas sem permissão.
decidindo sozinha o que eu precisava levar e o que poderia ser descartado ou vendido. Este vestido é tão velho, mãe, dizia, segurando o vestido azul que usei no funeral do meu marido. A senhora não vai precisar dele na casa de repouso. Cada objeto que ela descartava era como se arrancassem um pedaço da minha história. Fotografias antigas, cartas de amor que Antônio me escreveu, os livros que líamos juntos nas noites de inverno. Tudo isso para Ana Clara e Ricardo era apenas traste ocupando espaço na casa que eles já consideravam sua. A gota d'água foi quando Ana Clara encontrou meu porta-joias. Era uma pequena caixa de madeira entalhada que Antônio me deu no nosso primeiro aniversário de casamento. Dentro, além de algumas peças de valor sentimental, estava o colar de pérolas que pertencera à minha mãe. Vou guardar isso para a senhora, disse ela, colocando a caixa na bolsa. Essas coisas podem sumir na casa de repouso. Naquele momento, vi nos olhos da minha filha algo que nunca tinha notado antes. Cobiça. Cobiça pura e simples, disfarçada de preocupação filial. E pela primeira vez na vida, senti uma raiva que não sabia ser capaz de sentir. Naquela noite, sozinha no meu quarto, enquanto ouvia Ana Clara e Ricardo conversando em voz baixa na sala sobre como resolver o problema em que eu me tornara, chorei como não chorava desde a morte do meu marido, mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de indignação, de revolta contra a injustiça de ser tratada como um objeto descartável após uma vida inteira de dedicação. Foi então que tomei uma decisão. Não iria embora sem lutar. Não permitiria que apagassem minha existência, que me reduzissem a um inconveniente a ser resolvido. Com essa determinação recém-descoberta, enxuguei as lágrimas e comecei a pensar em como poderia me defender daqueles que deveriam me proteger. O que eu não sabia era que, em pouco tempo, descobriria um segredo que mudaria completamente o equilíbrio de poder naquela casa. Um segredo que meu querido Antônio guardara para me proteger justamente de um momento como esse. Na manhã seguinte, Ana Clara chegou cedo com mais caixas e uma determinação renovada. Hoje vamos organizar o escritório do papai, anunciou, dirigindo-se ao quarto que eu mantinha intocado desde que Antônio faleceu há 3 anos. Não, respondi com uma firmeza que a surpreendeu. Esse lugar ainda não está pronto para ser mexido. Mãe, já se passaram 3 anos, retrucou ela com impaciência. Não podemos manter um santuário para sempre. A casa precisa ser preparada para a venda. Percebi naquele momento que não importava o que eu dissesse. Eles já haviam decidido meu futuro. A casa seria vendida, com ou sem meu consentimento. Encontrariam uma forma de me declarar incapaz se eu não cooperasse. Quando Ana Clara saiu para buscar mais caixas no carro, entrei no escritório e tranquei a porta. Aquele era o último refúgio das memórias do meu marido. O lugar onde seu cheiro ainda pairava no ar, onde suas coisas permaneciam exatamente como ele as deixara. Passei os dedos pelos livros na estante, pelos papéis organizados meticulosamente em pastas, pelo porta-retratos com nossa foto de casamento. Foi então que notei algo que nunca tinha prestado atenção antes. No último andar da estante, escondido atrás de uma fileira de enciclopédias antigas, havia um pequeno cofre embutido na parede. Em 47 anos de casamento, nunca soube de sua existência. Minhas mãos tremiam enquanto tentava imaginar a combinação. Testei nossa data de casamento, o aniversário de Antônio, o nascimento de Ana Clara. Nada funcionou. Finalmente, por impulso, tentei a data em que nos conhecemos. Aquela tarde chuvosa de domingo em que nos abrigamos sob o mesmo toldo de uma padaria no centro de São Paulo. Para minha surpresa, o cofre se abriu. Dentro, havia uma pasta de couro com as iniciais de Antônio gravadas em dourado. Ao abri-la, encontrei documentos que me deixaram sem fôlego. Escrituras de propriedades, extratos bancários de contas que eu desconhecia, certificados de ações em empresas de renome, apólices de seguros com valores que faziam minha cabeça girar. E no meio de tudo isso, um envelope selado com meu nome escrito na caligrafia inconfundível do meu marido. Com as mãos trêmulas, abri o envelope e comecei a ler. Minha querida Beatriz, se você está lendo esta carta, significa que eu já parti e que você encontrou o que guardei para proteger seu futuro. Perdoe-me por manter em segredo nossos verdadeiros recursos financeiros todos esses anos. Não foi por falta de confiança, mas por precaução. Sempre desconfiei das intenções de Ricardo.
Havia algo nele que me preocupava desde o início. Uma ambição desmedida que me fez temer pelo que poderia acontecer quando eu não estivesse mais aqui para protegê-la. Por isso, construí essa rede de segurança silenciosamente, investindo cada centavo extra que conseguíamos economizar. Tudo o que está documentado nesta pasta pertence exclusivamente a você. Ana Clara só terá direito a uma pequena parte se, e somente se, cuidar de você, com o mesmo amor e dedicação que você sempre teve por ela. Caso contrário, você tem todo o poder para se proteger. Use esse poder com sabedoria, meu amor, não por vingança, mas para garantir o respeito que você merece. No fundo, Ana Clara é uma boa pessoa, apenas facilmente influenciável. Mas, se precisar se defender, agora você tem os meios para isso. Com todo o meu amor, para toda a eternidade, Antônio. As lágrimas corriam pelo meu rosto enquanto absorvia cada palavra. Meu Antônio, sempre tão quieto e discreto, havia construído um império em silêncio para me proteger. Enquanto eu acreditava que vivíamos modestamente, ele investia em propriedades, ações e negócios que agora valiam uma fortuna. Entre os documentos, encontrei algo que me deixou boquiaberta. A escritura do prédio onde Ana Clara e Ricardo moravam, o apartamento de luxo no bairro dos Jardins, em São Paulo, do qual tanto se orgulhavam, que ostentavam como símbolo de seu sucesso. Na verdade, pertencia a mim. Eles pagavam aluguel a uma administradora que depositava o valor diretamente numa conta em meu nome. Uma conta que eu nem sabia que existia. Havia mais. Antônio possuía ações na empresa onde Ricardo trabalhava. Não ações menores, mas uma participação significativa, suficiente para influenciar decisões importantes até mesmo sobre o futuro de funcionários como meu genro. Sentada no chão do escritório, cercada de papéis que representavam mais dinheiro do que eu jamais imaginara possuir, ri entre lágrimas. Ana Clara e Ricardo acreditavam que estavam me expulsando da minha casa para ficarem com ela, sem ideia de que essa casa era a menor das minhas propriedades. Batidas insistentes na porta me trouxeram de volta à realidade. "Mãe, abra essa porta agora!" gritava Ana Clara. Rapidamente guardei os documentos mais importantes na minha bolsa e devolvi o resto ao cofre, fechando-o com cuidado. Quando abri a porta, Ana Clara me olhou com irritação. "O que a senhora está fazendo trancada aqui dentro?" "Apenas me despedindo", respondi com uma calma que a desconcertou. "Você tem razão, Ana Clara. Talvez seja a hora de seguir em frente." Ela me estudou com desconfiança, mas depois seu rosto suavizou, acreditando que eu finalmente cedera. "Fico feliz que a senhora tenha entendido, mãe. A senhora vai ver que é o melhor para todos." "Sim", concordei, segurando firme a bolsa onde guardava os documentos que mudariam tudo. "Tenho certeza de que cada um terá exatamente o que merece." Naquela noite, enquanto Ana Clara e Ricardo celebravam sua aparente vitória com uma garrafa de vinho caro na sala, fiz uma ligação para um número que encontrei entre os contatos de Antônio. "Doutora Helena Vieira, advogada?" "Meu nome é Beatriz Mendes, viúva de Antônio Mendes. Preciso da sua ajuda com alguns assuntos urgentes relacionados à minha herança." Quando desliguei o telefone, olhei para a fotografia de Antônio na mesinha de cabeceira e sorri. "Você sempre soube, não é, meu velho? Sempre soube que esse dia chegaria. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Não com a resignação de quem foi derrotada, mas com a tranquilidade de quem finalmente encontrou sua força." A doutora Helena Vieira era exatamente como Antônio a descrevera em suas anotações. Uma mulher de meia idade, com olhos perspicazes que não deixavam escapar nenhum detalhe. Quando entrei em seu escritório, 3 dias depois, ela já havia analisado cópias dos documentos que enviei por e-mail e montado uma estratégia preliminar. "Dona Beatriz", disse ela após me oferecer um café, "seu marido foi extremamente meticuloso. Todos os documentos estão em ordem, os investimentos foram feitos de forma legal e o testamento é absolutamente incontestável. A senhora é, sem dúvida, uma mulher muito rica." Essas palavras soavam estranhas para mim, que sempre vivi contando centavos para chegar ao fim do mês. Mas a advogada continuou, mostrando-me um relatório detalhado de todos os meus ativos. "O mais interessante", observou, "é que seu marido estruturou tudo de forma que sua filha e genro não possam contestar. A cláusula de comportamento no testamento é particularmente engenhosa. Eles só teriam direito a uma parte dos bens se cuidassem da senhora com amor e respeito. Considerando o que a senhora me contou sobre as tentativas deles de removê-la da sua própria casa,
podemos argumentar com facilidade que essa cláusula foi violada. O que devo fazer agora? Perguntei, ainda tentando absorver a magnitude da situação. Helena se inclinou para frente, com um brilho determinado nos olhos. Primeiro, não assine absolutamente nada que eles colocarem na sua frente. Segundo, preciso que a senhora mantenha a aparência de que ainda não descobriu nada. Quanto mais eles se expuserem, melhor para nosso caso. Quanto à casa, deixe-os pensar que venceram por enquanto. Finja que está considerando a mudança para a casa de repouso. Peça para visitar o lugar. Questione os custos. Quanto mais eles se revelarem, mais munição teremos. Nas semanas seguintes, segui as orientações de Helena ao pé da letra. Permitia que Ana Clara e Ricardo continuassem com seus planos, fingindo resignação, enquanto secretamente documentava cada conversa, cada ameaça velada, cada tentativa de me menosprezar ou de me fazer parecer incapaz. Ricardo chegou a trazer um médico amigo para avaliar minha condição mental. Um homem que mal me examinou antes de sugerir que eu poderia estar desenvolvendo demência. Gravei toda a consulta fraudulenta no meu celular, seguindo as instruções de Helena. Ana Clara, por sua vez, intensificou seus esforços para esvaziar a casa. Caixas e mais caixas dos meus pertences eram embaladas, etiquetadas e enviadas para doação ou simplesmente descartadas. Doía ver minhas memórias sendo tratadas com tanto desprezo, mas me mantive firme, sabendo que cada ato deles só fortalecia meu caso. Uma tarde, enquanto Ana Clara catalogava meus pertences na sala, deixei escapar uma informação como quem não quer nada. Sabe, Ana Clara, estava pensando em te dar meu colar de pérolas antes de ir para a casa de repouso. Era da sua avó, afinal, ela parou o que estava fazendo, visivelmente interessada. O colar de pérolas? Aquele que a senhora guardava na caixinha de madeira? Sim, respondi. Mas não consigo encontrá-lo. Você o viu por aí? Ana Clara corou levemente. Não sei do que a senhora está falando. É estranho, continuei inocentemente. Também não encontro os brincos de safira que seu pai me deu no nosso 40º aniversário. Espero que não tenham se perdido na mudança. Vi o desconforto em seus olhos, a culpa momentânea que logo foi substituída por uma desculpa mal elaborada sobre ter guardado minhas joias em um lugar seguro. Mais tarde, relatei essa conversa a Helena, que sorriu satisfeita. Perfeito. Estamos construindo um caso sólido de abuso patrimonial. O momento decisivo veio quando, seguindo o conselho de Helena, pedi para visitar a tal casa de repouso antes de tomar minha decisão final. Ana Clara e Ricardo me levaram num domingo, mostrando-me um lugar que parecia mais um depósito de idosos do que o paraíso que haviam prometido. Quartos minúsculos, funcionários sobrecarregados e um cheiro de desinfetante que mal disfarçava o odor de urina no ar. Não é maravilhoso, mãe? Perguntou Ana Clara com um entusiasmo forçado. Olhe, tem até uma sala de televisão comunitária. Olhei para a deprimente sala onde meia dúzia de idosos encaravam uma televisão antiga e senti meu estômago revirar. Quanto custa este lugar? Perguntei. Ricardo respondeu prontamente. Não se preocupe com isso. Vamos vender a sua casa e o dinheiro será mais que suficiente para cobrir os custos por muitos anos. E se eu viver mais tempo que o dinheiro? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Eles não haviam pensado nisso. Ou pior, haviam pensado e não se importavam. De volta para casa, permaneci em silêncio enquanto eles discutiam animadamente seus planos para reformar a casa assim que eu saísse. Falavam sobre derrubar paredes, modernizar a cozinha, transformar meu quarto em um escritório para Ricardo. E o quarto do papai? Perguntei de repente. Ana Clara hesitou. Bem, estávamos pensando em transformá-lo em um quarto de hóspedes ou talvez um closet maior. Entendo, respondi, olhando pela janela do carro para esconder a dor em meus olhos. Naquela noite, liguei para Helena e disse, estou pronta, vamos seguir com o plano. 2 dias depois, Ana Clara e Ricardo apareceram com os papéis finais para a transferência da casa e minha internação na casa de repouso. Um homem de terno os acompanhava, o advogado deles, que depois descobri ser apenas um amigo de Ricardo que trabalhava como consultor imobiliário. Mãe, trouxemos os documentos para a senhora assinar, anunciou Ana Clara, espalhando os papéis pela mesa da cozinha. Assim que assinar aqui e aqui, podemos finalizar sua mudança para a casa de repouso. Já reservamos uma vaga para a próxima semana. Olhei os papéis com calma, fingindo estudá-los, enquanto ouvia a campainha tocar. Quem pode ser? Perguntou Ricardo, irritado com a interrupção.
Deve ser minha amiga Margarida, respondi inocentemente. Pedi que ela viesse me ajudar com algumas coisas. Quando Ricardo abriu a porta, não foi Margarida quem entrou, mas Helena Vieira, acompanhada por um oficial de justiça e uma assistente social. Boa tarde, disse Helena com um sorriso profissional. Sou a doutora Helena Vieira, advogada da senhora Beatriz Mendes. Viemos para uma visita oficial relacionada a uma denúncia de tentativa de estelionato e abuso contra idoso. O rosto de Ana Clara perdeu toda a cor, enquanto Ricardo tentava manter a compostura. Deve haver algum engano, disse ele, estendendo a mão que Helena ignorou completamente. Estamos apenas ajudando minha sogra a se mudar para um lugar mais adequado à sua idade. Interessante, respondeu Helena, apontando para os papéis na mesa. Então, posso presumir que esses documentos foram revisados por um advogado independente representando os interesses da senhora Beatriz? O silêncio foi ensurdecedor. Também gostaria de informar, continuou Helena, que temos razões para acreditar que joias e objetos de valor pertencentes à senhora Beatriz foram removidos desta residência sem sua autorização. O oficial de justiça possui um mandado para verificar esses itens. Foi então que vi algo que nunca esquecerei. O momento exato em que minha filha percebeu que seu plano estava desmoronando. Seus olhos se abriram em pânico, depois se estreitaram com raiva e finalmente se encheram de lágrimas quando a compreensão a atingiu. Mãe, sussurrou, o que a senhora fez? Levantei-me lentamente, sentindo uma força que não sabia que possuía. O que eu fiz, Ana Clara? Eu me defendi, assim como seu pai sabia que um dia eu precisaria fazer. O oficial de justiça e a assistente social começaram a documentar o estado da casa, fotografando as caixas empilhadas, os quartos parcialmente esvaziados, os papéis de transferência não assinados sobre a mesa. Helena permanecia ao meu lado, uma presença calma e autoritária que emanava confiança. Senhora Beatriz, disse a assistente social, a senhora se sente coagida a deixar sua residência contra sua vontade? Sim, respondi com firmeza. Minha filha e meu genro me pressionaram por meses, chegando a ameaçar me declarar mentalmente incapaz se eu não aceitasse ir para um asilo. Ana Clara avançou indignada. Isso é absurdo. Estamos apenas tentando cuidar dela. Ela está confusa, esqueceu coisas, deixou o fogão ligado. Interessante, interrompeu Helena, retirando um pequeno dispositivo do bolso. Tenho aqui gravações dos últimos 2 meses que contradizem essa afirmação, incluindo uma conversa em que o Sr. Ricardo admite ter inventado o incidente do fogão para convencer a Sra. Ana Clara de que sua mãe não poderia mais viver sozinha. Ricardo empalideceu. Isso é ilegal. A senhora não pode gravar pessoas sem consentimento. Na verdade, Helena sorriu. A senhora Beatriz gravou conversas em sua própria casa, onde ela tem todo o direito de proteger seus interesses. Além disso, temos laudos médicos recentes atestando sua plena capacidade mental, realizados por profissionais independentes, não por amigos médicos trazidos pelo senhor. A assistente social fazia anotações em sua prancheta, enquanto o oficial de justiça continuava seu trabalho metódico. Ana Clara desabou numa cadeira, chorando abertamente agora. Mãe, por que está fazendo isso conosco? Somos sua família. Família, repeti, sentindo uma mistura de tristeza e indignação. Foi como família que você embalou minhas memórias como se fossem lixo. Foi como família que você pegou as joias da sua avó sem permissão. Foi como família que você e Ricardo planejaram me abandonar num asilo de 5ª categoria para ficarem com minha casa. Não é assim, soluçou ela. Ricardo me convenceu de que era o melhor para a senhora. Ele disse que a senhora estava perdendo a memória, que era perigoso viver sozinha. E você acreditou nele em vez de confiar na sua própria mãe? Perguntei, sentindo meu coração se partir novamente. Você me conhece tão pouco assim? Ricardo, percebendo que a situação estava fora de controle, tentou recuperar a autoridade. Isso é um mal-entendido que podemos resolver em família. Não precisamos de advogados ou oficiais de justiça. Dona Beatriz, sempre quisemos o melhor para a senhora. O melhor? Interveio Helena. Como as tentativas de transferir a propriedade da casa para o nome da senhora Ana Clara antes mesmo da mudança da senhora Beatriz para o asilo, ou os saques não autorizados da conta bancária da senhora Beatriz nos últimos meses. Os olhos de Ana Clara se arregalaram.
Não sei do que está falando, mãe. Juro que não peguei seu dinheiro. Não, você não pegou, respondi com calma. Mas Ricardo, sim. Tenho extratos bancários mostrando transferências feitas com meu cartão para uma conta conjunta de vocês, em datas em que eu nem estava em casa. Ricardo ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Deve haver algum erro. Não há erro algum. Continuei, sentindo uma estranha calma me envolver. Assim como não é erro que vocês pensavam que eu era uma velha, pobre e indefesa, fácil de manipular e descartar. Mas há algo que vocês não sabem. Caminhei lentamente até minha bolsa e retirei uma pasta de documentos que Helena havia preparado para mim. Seu pai, Ana Clara, não era apenas o contador discreto que você conheceu. Ele construiu, silenciosamente, um império financeiro ao longo dos anos. Ele deixou tudo para mim. Coloquei sobre a mesa escrituras de propriedades, certificados de ações, extratos bancários com valores que faziam os olhos de Ricardo se arregalarem com incredulidade e cobiça. Este prédio, na Avenida Paulista, apontei uma das escrituras. É meu, assim como o terreno em Ubatuba que vocês visitaram no último verão, acreditando que pertencia ao chefe de Ricardo. Ana Clara pegou os papéis com mãos trêmulas. Não pode ser verdade. É verdade, confirmou Helena. E tem mais. O apartamento onde vocês moram também pertence à senhora Beatriz. Vocês pagam aluguel a uma administradora que deposita o valor diretamente numa conta em nome dela. Ricardo cambaleou como se tivesse levado um soco. Isso é impossível. E aquelas ações da empresa onde você trabalha, Ricardo? As que foram compradas por um investidor anônimo há 5 anos e que garantiram sua promoção? Também são minhas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ana Clara me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Por que o papai nunca nos contou? Perguntou finalmente com a voz quase inaudível. Porque ele não confiava nas intenções de Ricardo, respondi. E pelo visto, estava certo em ser precavido. Ricardo tentou uma última manobra desesperada. Dona Beatriz, podemos resolver isso. Obviamente, houve um mal-entendido. Não sabíamos desses recursos. Só estávamos preocupados com sua segurança. Se a senhora tem tantos meios, podemos encontrar um lugar melhor, mais luxuoso. Não estou interessada em nenhum lugar melhor, respondi firmemente. Esta é minha casa, e aqui vou ficar. E quanto ao nosso apartamento? Perguntou Ana Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A senhora vai nos despejar? Isso depende, respondi, sentindo uma mistura de dor e determinação. Depende de quanto vocês estão dispostos a aprender sobre respeito, dignidade e amor verdadeiro. Helena então tomou a palavra. Enquanto isso, tenho aqui uma ordem judicial temporária, impedindo que qualquer um de vocês remova mais itens desta casa ou tente transferir sua propriedade. Também solicitamos a devolução imediata de todos os bens já removidos, especialmente as joias de família e documentos pessoais. Ana Clara desabou em soluços, enquanto Ricardo permanecia paralisado, como se tentasse processar todas as informações que acabara de receber. O oficial de justiça continuava seu trabalho, fotografando meticulosamente cada quarto, cada documento, cada prova do que acontecera naquela casa. Sugiro, disse Helena com voz firme, que vocês dois saiam agora e pensem muito bem sobre seus próximos passos. Estamos preparados para levar este caso adiante, com todas as suas consequências legais, a menos que cheguemos a um acordo que respeite integralmente os direitos e desejos da senhora Beatriz. Quando a porta se fechou atrás deles, senti minhas pernas fraquejarem. Helena me amparou até o sofá, onde desabei, exausta emocionalmente. A senhora foi muito corajosa, disse ela, sentando-se ao meu lado. Nem todos teriam força para enfrentar a própria família dessa maneira. Não sei se foi coragem ou desespero, confessei, observando a assistente social ainda fazendo anotações. Nunca quis chegar a esse ponto. Infelizmente, muitas vezes são os que mais amamos que mais nos machucam, respondeu Helena. Mas agora a senhora está no controle. O que deseja fazer a seguir? Olhei ao redor da sala, para as paredes que testemunharam tantos momentos da minha vida, para os espaços vazios onde antes havia fotografias e memórias. Quero recuperar minhas coisas, respondi com firmeza. E depois, quero que Ana Clara entenda exatamente o que ela fez.
Não por vingança, mas porque ela precisa aprender. Nos dias que se seguiram, recebi ligações desesperadas de Ana Clara. No início, ignorei todas, seguindo o conselho de Helena para manter distância até que os aspectos legais fossem resolvidos. Ricardo, por outro lado, desapareceu completamente. Soube depois que ele havia pedido licença no trabalho e viajado para resolver assuntos pessoais. Uma semana após a confrontação, Helena trouxe notícias. Recebemos uma proposta de acordo, disse ela, entregando-me uma pasta. Seu genro está disposto a devolver todas as suas posses, reconhecer publicamente que a senhora está em pleno domínio de suas faculdades mentais e renunciar a qualquer reivindicação sobre sua casa ou patrimônio. E o que ele quer em troca? Perguntei, conhecendo bem demais o caráter de Ricardo para acreditar em arrependimento sincero. Que a senhora não use sua influência como acionista para prejudicá-lo na empresa e que não o despeje do apartamento imediatamente. Ele pede 6 meses para encontrar outro lugar. Considerei a proposta por um momento. E Ana Clara? O que ela diz sobre isso? Helena hesitou. Sua filha não participou dessa negociação. Pelo que entendi, há tensões no casamento após a revelação. Isso não me surpreendeu. Ricardo sempre foi o tipo de homem que abandona o barco quando começa a afundar. Agora que sabia que não conseguiria minha fortuna, provavelmente já estava culpando Ana Clara pelo fracasso do plano. Diga a Ricardo que aceito suas condições com uma ressalva. Respondi após pensar por um momento. Se ele quer permanecer no apartamento por 6 meses, terá que aumentar o valor do aluguel em 50%. Afinal, agora ele sabe quem é a verdadeira proprietária. Helena sorriu. Será um prazer transmitir sua mensagem. 2 semanas depois, recebi uma visita inesperada. Ana Clara estava na minha porta sozinha, com olheiras profundas e o rosto marcado por noites de insônia. Posso entrar? Perguntou, tímida, tão diferente da mulher arrogante que tentara me expulsar da minha própria casa. Abri a porta em silêncio e a deixei passar. Ela carregava 2 grandes caixas, que colocou cuidadosamente sobre a mesa da sala. Suas joias, disse com a voz embargada, todas elas, e também seus álbuns de fotografia, as cartas do papai, tudo o que eu peguei. Abri a primeira caixa e lá estavam, intactos, os tesouros da minha vida, o colar de pérolas da minha mãe, os brincos que Antônio me deu, o anel de noivado com a pequena safira que ele economizou por 1 ano para comprar. Ricardo e eu nos separamos, disse Ana Clara abruptamente, quebrando o silêncio. Ele me culpou por tudo. Disse que eu deveria ter percebido que o papai nunca viveria tão modestamente se não tivesse algo escondido. Não respondi. Apenas continuei verificando o conteúdo das caixas, assegurando-me de que tudo estava ali. Mãe, continuou ela com a voz trêmula, sei que não mereço o seu perdão. O que fizemos, o que eu permiti que fosse feito é imperdoável. Mas preciso que a senhora saiba que realmente acreditei que estava fazendo o certo. Finalmente, levantei os olhos para ela. E o certo era me tirar da minha casa, descartar minhas memórias como lixo, me tratar como uma criança senil. Não, admitiu ela, com lágrimas correndo livremente. Ricardo me convenceu de que a senhora estava piorando, que era perigoso viver sozinha. Ele inventou histórias sobre a senhora esquecer coisas, deixar o fogão ligado. E eu acreditei nele em vez de confiar na minha própria mãe. Por que, Ana Clara? Perguntei, sentindo o peso de décadas de amor aparentemente desperdiçado. Depois de tudo o que fiz por você, depois de todos os sacrifícios, como pôde acreditar que eu merecia ser tratada assim? Ela se sentou no sofá, parecendo menor e mais frágil do que nunca a vi. Porque era mais fácil, confessou finalmente. Era mais fácil acreditar que a senhora precisava de ajuda do que admitir que eu havia me casado com um homem que só se importava com dinheiro e status. Era mais fácil fingir que estávamos cuidando da senhora do que enfrentar a verdade sobre o que nos tornamos. Seu rosto se contorceu com vergonha genuína. Quando Ricardo sugeriu pela primeira vez que vendêssemos a casa, eu disse que não. Então, ele começou a plantar dúvidas na minha cabeça. Pequenas sementes de preocupação sobre sua saúde mental, sua capacidade de viver sozinha. E eu deixei essas sementes crescerem porque no fundo eu queria a casa, queria transformá-la, modernizá-la, apagar as marcas do passado que me faziam sentir culpada por não ser a filha que deveria ser.
Suas palavras me acertaram como uma revelação. Não era apenas cobiça, era culpa. Era o desejo de apagar as evidências de tudo o que eu havia feito por ela, tudo o que ela não conseguia retribuir. E agora? Perguntei. O que você quer de mim, Ana Clara? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, como fazia quando era criança. Nada. Não mereço nada da senhora. Só vim devolver o que é seu e dizer que, mesmo que a senhora nunca me perdoe, sei o que fiz e vou passar o resto da vida tentando ser uma pessoa melhor. Olhei para minha filha. Apesar de tudo, ela ainda era minha filha. E vi algo que não via há anos. Honestidade. Não a manipulação calculada que Ricardo havia aperfeiçoado, nem a falsa preocupação que ela exibira nos últimos meses, mas uma vulnerabilidade genuína. Onde você está morando? Perguntei. Com uma amiga, por enquanto. Estou procurando um apartamento pequeno que possa pagar com meu salário. Assenti, absorvendo a informação. E o apartamento? Ricardo está lá? Ele ficou com quase tudo no acordo de separação, respondeu ela. Disse que era o mínimo que eu podia fazer depois de arruinar nossos planos. Não pude evitar sorrir com a ironia. Ricardo continuava sendo Ricardo até o fim. Ana Clara, disse finalmente, não posso prometer que as coisas voltarão a ser como antes. Você quebrou algo profundo entre nós e vai levar tempo, se é que algum dia acontecerá, para reconstruir essa confiança. Ela assentiu, aceitando minhas palavras sem protestar. Mas, continuei, seu pai acreditava que no fundo você ainda era a menina que ele criou. Ele acreditava que você poderia encontrar o caminho de volta para a pessoa que deveria ser. O papai sempre foi melhor em ver o bem nas pessoas do que eu. Ela murmurou. Sim, concordei. E talvez eu precise aprender a ter um pouco mais dessa fé. Não a perdoei naquele dia. Não a convidei para voltar para casa, nem prometi esquecer o que acontecera. Mas, quando ela se levantou para ir embora, não a impedi de me abraçar brevemente, um contato tímido e inseguro que continha tanto arrependimento quanto esperança. Depois que ela partiu, fiquei sozinha com minhas joias recuperadas e a dor de uma traição ainda muito fresca. Mas pela primeira vez em meses, também senti algo diferente. Não apenas a satisfação de me defender, mas a possibilidade, embora remota, de cura. 2 semanas após a visita de Ana Clara, recebi uma ligação inesperada de Helena. Dona Beatriz, surgiu uma situação que a senhora deveria saber, disse ela. Ricardo não pagou o aluguel aumentado conforme nosso acordo e, pelo que soube, está planejando deixar o país. Deixar o país? Para onde? Aparentemente ele tem um primo na Espanha. Minhas fontes na empresa dele indicam que ele pediu demissão e já está vendendo seus pertences. Isso não me surpreendeu. Ricardo sempre foi do tipo que foge quando as coisas ficam difíceis. O que me surpreendeu foi o que Helena disse em seguida. A outra coisa. Ana Clara me procurou ontem pedindo ajuda jurídica. Ela descobriu que Ricardo esvaziou as contas conjuntas deles antes da separação e a deixou com várias dívidas em seu nome. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo, era minha filha quem estava sofrendo. O que ela pretende fazer? Estamos entrando com medidas cautelares para impedir que ele saia do país sem resolver seus pendentes. Mas, honestamente, acho que ele já transferiu o dinheiro para o exterior. Ana Clara está praticamente falida, além de endividada. Depois de desligar, fiquei olhando pela janela por um longo tempo, observando o jardim onde Ana Clara brincava quando criança. Lembrei-me da carta de Antônio, de suas palavras sobre usar o poder não para machucar, mas para proteger e ensinar. No dia seguinte, pedi a Helena que preparasse alguns documentos e liguei para Ana Clara. Precisamos conversar, disse simplesmente. Ela chegou pontualmente, vestida com roupas simples que eu nunca a vira usar. O glamour de esposa de executivo havia desaparecido completamente. Helena me contou sobre Ricardo. Comecei assim que nos sentamos. Sobre as dívidas, o dinheiro, tudo. Ana Clara assentiu resignada. Ele planejou tudo isso há meses. Enquanto fingíamos nos preocupar com a senhora, ele já estava preparando sua fuga. Fui tão estúpida, mãe, tão cega. Muitas mulheres inteligentes são enganadas por homens como Ricardo, respondi. Não se culpe por isso. Culpe-se pelo que você me fez, não pelo que ele fez a você. Ela baixou os olhos, aceitando a dura verdade em minhas palavras. Tenho uma proposta para você. Continuei, deslizando uma pasta pela mesa. Não é caridade nem perdão automático.
É uma oportunidade. Ana Clara abriu a pasta hesitante e seus olhos se arregalaram ao ler o conteúdo. Isso é um contrato de trabalho? Sim, para a Fundação Antônio Mendes, uma organização que estou criando para ajudar idosos vítimas de abuso familiar e abandono. A ideia nascera durante minhas noites de insônia, quando percebi que minha história não era única. Quantos outros idosos estavam sendo manipulados por familiares gananciosos? Quantos estavam sendo forçados a deixar suas casas, a renunciar às suas vidas, sem ter a sorte que eu tive de contar com um marido precavido? A senhora quer que eu trabalhe para a senhora? Perguntou Ana Clara, confusa. Quero que você trabalhe para a fundação. Seu conhecimento em administração será útil. O salário é modesto, mas justo, e há uma cláusula de moradia. Você pode ocupar o pequeno apartamento nos fundos desta casa, o que te poupará aluguel enquanto reorganiza sua vida. Por quê? Sussurrou ela. Por que faria isso por mim, depois de tudo? Levantei-me e caminhei até a janela, observando meu jardim florescendo sob o sol da tarde. Não estou fazendo isso por você, Ana Clara. Estou fazendo pela mulher que você pode vir a ser, pela filha que seu pai acreditava que você ainda era no fundo. E estou fazendo por todos os idosos que não tiveram a sorte que eu tive, que não têm como se defender. Voltei-me para encará-la. Seu trabalho será árduo e muitas vezes doloroso. Você vai ouvir histórias que te lembrarão o que você mesma tentou me fazer. Terá que olhar nos olhos de pessoas que foram traídas por aqueles que deveriam amá-las. E talvez através desse trabalho, você entenda verdadeiramente o que tentou fazer. Ana Clara segurava o contrato com mãos trêmulas. Não sei se mereço essa oportunidade. Provavelmente não merece, respondi com honestidade. Mas seu pai sempre dizia que o perdão não é algo que se mereça, é algo que se oferece. Não estou pronta para te perdoar completamente, mas estou disposta a oferecer um caminho. Nos meses que se seguiram, transformei minha dor em propósito. Com a ajuda de Helena, criei a Fundação Antônio Mendes, usando parte da fortuna que meu marido acumulara para defender aqueles que não podiam se defender sozinhos. Compramos uma casa grande perto da minha e a transformamos num centro de apoio jurídico e emocional para idosos em situação de vulnerabilidade. Ana Clara, fiel à sua palavra, trabalhava incansavelmente. No início, os outros funcionários da fundação a tratavam com desconfiança. Todos conheciam nossa história, que eu nunca tentei esconder. Mas, com o tempo, sua dedicação genuína começou a ganhar respeito. O caminho de redenção não foi fácil para ela. Havia dias em que ela chegava em casa, pois o pequeno apartamento nos fundos da minha casa se tornara seu lar, com os olhos vermelhos de tanto chorar, após ouvir histórias particularmente dolorosas de idosos abandonados ou explorados. Como a senhora consegue me olhar todos os dias sabendo o que eu tentei fazer? Perguntou-me uma noite quando nos encontramos na cozinha compartilhada. Porque vejo que você está tentando mudar, respondi simplesmente. E porque seu pai acreditava que você podia ser melhor. Ricardo nunca voltou. Soubemos, por contatos da fundação, que ele se estabelecera na Espanha e já estava envolvido com outra mulher, uma viúva rica, por coincidência ou padrão. Parte de mim se perguntava se deveria alertá-la, mas outra parte sabia que alguns predadores só são detidos quando encontram uma presa que morde de volta. 1 ano após a criação da fundação, recebi uma honra que nunca esperei, um prêmio de direitos humanos pelo nosso trabalho com idosos vulneráveis. No dia da cerimônia, enquanto me preparava para fazer meu discurso, olhei para a plateia e vi Ana Clara na primeira fila, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Naquela noite, após a cerimônia, enquanto caminhávamos pelo jardim da minha casa, nosso jardim, como eu começava a pensar, Ana Clara me entregou um pequeno pacote. "O que é isso?" perguntei. "Abra", respondeu ela nervosa. Dentro havia um livro artesanal, feito à mão. Nas páginas, Ana Clara colara fotografias antigas da nossa família, muitas das mesmas fotos que ela embalara tão descuidadamente 1 ano antes. Mas agora, cada uma vinha acompanhada de uma carta escrita à mão, relembrando o momento capturado e refletindo sobre o significado dessas memórias. "Passei meses procurando essas fotos", explicou ela. "Algumas estavam com Ricardo, outras com amigos para quem eu as dei sem pensar. Queria reunir nossos recuerdos novamente, não para apagá-los, mas para honrá-los." Folheei o livro com cuidado, sentindo o peso de décadas de história familiar em minhas mãos.
Na última página, havia uma foto recente da fundação, com toda a equipe reunida em frente ao prédio. E abaixo, uma simples inscrição. Para minha mãe, que me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar. E para meu pai, que sempre soube que eu encontraria meu caminho de volta. Naquela noite, pela primeira vez em mais de um ano, abracei minha filha sem reservas. Não era um perdão completo. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas era um começo. Um reconhecimento de que ambas estávamos mudando, crescendo, aprendendo a ser uma família novamente, desta vez baseada no respeito mútuo, em vez de obrigação. Enquanto observávamos as estrelas em nosso jardim compartilhado, pensei em Antônio e em como ele planejara tudo isso. Não apenas a proteção financeira, mas também a possibilidade de redenção. Ele conhecia nossa filha melhor do que qualquer uma de nós. Sabia que ela poderia se perder, mas também acreditava que ela poderia encontrar o caminho de volta à luz. E, enquanto as estrelas brilhavam acima de nós, senti que ele estava certo, sobre tudo. 18 meses após a criação da fundação, recebi uma notícia que mudaria tudo novamente. Um dos advogados voluntários que trabalhava conosco me procurou com uma expressão grave. Dona Beatriz, encontramos algo que a senhora deveria ver, disse ele, entregando-me uma pasta. Durante nossa investigação para o caso da senhora Olívia, descobrimos que o mesmo esquema foi usado contra várias outras idosas. E adivinha quem está por trás de tudo? Abri a pasta e senti meu sangue gelar. Lá estava Ricardo, usando outro nome, mas inconfundível nas fotografias de vigilância. Ele havia voltado ao Brasil secretamente e estava operando um esquema sofisticado para enganar viúvas idosas, fazendo-as assinar documentos que transferiam suas propriedades para empresas fantasmas. Ele voltou, murmurei, e está fazendo o mesmo com outras mulheres. O advogado assentiu sombriamente. Já informamos as autoridades, mas precisamos de alguém que o conheça para fazer uma identificação formal. Alguém que possa testemunhar sobre seus métodos e sua personalidade. Naquela noite, conversei com Ana Clara sobre a descoberta. Ela empalideceu ao ver as fotografias e os documentos. Ele não mudou nada, disse com amargura. Apenas encontrou novas vítimas. As autoridades querem que testemunhemos contra ele, expliquei. Eu já decidi que vou, mas você não precisa se envolver se não quiser. Ana Clara me olhou com uma determinação que me lembrou de mim mesma. Não, mãe. Preciso fazer isso. Preciso enfrentá-lo não só por nós, mas por todas essas mulheres. Nas semanas seguintes, trabalhamos com a polícia e o Ministério Público, fornecendo testemunhos detalhados sobre os métodos de Ricardo, as manipulações sutis, as pequenas mentiras que gradualmente escalavam para fraudes completas. Ana Clara, em particular, foi crucial ao explicar como ele a convencera a participar do plano contra mim, como ele plantava dúvidas e inseguranças, como ele isolava gradualmente suas vítimas. Quando o dia do julgamento finalmente chegou, senti uma ansiedade que não experimentava desde a confrontação em minha casa. O tribunal estava cheio. Nosso caso atraíra a atenção da mídia, em parte por causa do trabalho da Fundação, que agora era conhecida nacionalmente por sua luta contra o abuso financeiro de idosos. Quando entrei no tribunal com Ana Clara ao meu lado, senti todos os olhares se voltarem para nós. As vítimas mais recentes de Ricardo estavam sentadas juntas, mulheres com idades entre 65 e 85 anos, todas com histórias dolorosamente semelhantes à minha. Ricardo foi trazido, algemado, vestindo um terno gasto que contrastava com a elegância que sempre exibira. Quando seus olhos encontraram os meus, vi um lampejo de raiva rapidamente substituído por aquela máscara de charme calculado que ele usava tão bem. O momento decisivo veio quando o juiz entrou na sala. Meu coração quase parou quando o reconheci. Juiz Eduardo Menezes, anunciou o oficial de justiça. Era o jovem advogado que trabalhara como estagiário no tribunal décadas atrás, quando eu era secretária lá. O rapaz tímido que eu incentivara quando todos os outros o tratavam com desdém. O menino para quem eu levava café nas noites em que ele trabalhava até tarde, estudando para exames. Ele não me reconheceu imediatamente, ocupado com os procedimentos iniciais. Mas quando chegou minha vez de testemunhar e eu disse meu nome, vi seus olhos se erguerem dos papéis com uma expressão de surpresa e reconhecimento. Dona Beatriz? Perguntou ele, ajustando os óculos como se não pudesse acreditar no que via. Beatriz Almeida?
Da Secretaria do Tribunal Regional? Sim, Excelência, respondi com um pequeno sorriso. Já faz muito tempo. O juiz sorriu brevemente antes de retomar sua expressão profissional. Certamente faz. Por favor, continue com seu depoimento. Durante as 2 horas seguintes, narrei em detalhes tudo o que Ricardo fizera. Como ele manipulara minha filha, como tentara me despojar da minha casa e dignidade, como planejara me abandonar num asilo de qualidade duvidosa. Falei sobre a descoberta da fortuna que meu marido deixara e como isso frustrara seus planos. E agora, concluí, ele está fazendo o mesmo com outras mulheres que não tiveram a sorte que eu tive de contar com um marido precavido. Quando terminei, a advogada de Ricardo se levantou para o contra-interrogatório, tentando me pintar como uma senhora confusa que imaginara perseguição onde havia apenas preocupação familiar. Senhora Beatriz, perguntou com falsa simpatia, não é verdade que a senhora estava tendo lapsos de memória na época? Que a senhora às vezes esquecia onde colocava as coisas? Deixava o fogão ligado? Não, respondi firmemente. Nunca tive tais problemas. Seu cliente inventou essas histórias para convencer minha filha de que eu precisava ser internada. E como a senhora pode ter tanta certeza disso se tinha problemas de memória? Insistiu ela com um sorriso condescendente. Objeção, Excelência, interveio o promotor. Argumentativa. Deferida, respondeu o juiz Eduardo. Advogada, reformule sua pergunta, mas antes que ela pudesse fazê-lo, pedi permissão para responder. A senhora pergunta como posso ter certeza. Posso ter certeza porque tenho laudos médicos completos realizados após a tentativa do meu genro de me declarar incapaz. Posso ter certeza porque tenho gravações dele admitindo que inventou esses incidentes. E posso ter certeza porque, aos 70 anos de idade, ainda consigo lembrar o primeiro dia em que o hoje juiz Eduardo Menezes entrou no tribunal como estagiário, vestindo um terno azul marinho que ficava grande demais nos ombros, carregando uma pasta de couro sintético que ganhara da mãe como presente de formatura. O tribunal inteiro ficou em silêncio. O juiz Eduardo me olhava com uma mistura de surpresa e emoção. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia, assim como me lembro de cada detalhe do dia em que meu genro e minha filha tentaram me convencer de que eu não era mais capaz de cuidar de mim mesma. Minha memória, senhora advogada, está perfeitamente intacta. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da caneta do juiz, rabiscando algo em seu caderno de anotações. Ana Clara testemunhou em seguida com uma coragem que me encheu de orgulho. Ela falou abertamente sobre como fora manipulada, sobre sua própria culpa e arrependimento, sobre o caminho de redenção que encontrara através do trabalho na fundação. Ricardo me convenceu de que minha mãe estava perdendo a capacidade mental, explicou com a voz embargada. Ele começou com pequenas sugestões. Você notou como sua mãe esqueceu o nome daquele ator? Viu como ela confundiu as datas? Até que comecei a ver problemas onde não existiam. Quando Ricardo finalmente testemunhou, foi como ver um ator no palco. Ele negou todas as acusações. Pintou-se como um genro preocupado que só queria o melhor para sua sogra. Chegou a derramar lágrimas falsas ao falar sobre como estava magoado com as acusações. Mas então o promotor apresentou as evidências. Gravações, documentos falsificados, depoimentos de todas as outras vítimas, cujas histórias eram quase idênticas à minha, e, finalmente, registros bancários mostrando como ele desviara dinheiro de todas elas. No final do julgamento, que durou 3 dias, o juiz Eduardo Menezes pronunciou sua sentença. Ricardo Alves da Costa, este tribunal o considera culpado de todas as acusações de estelionato, falsidade ideológica, coação e abuso contra idosos vulneráveis. O senhor explorou a confiança de familiares e de mulheres que, em seus anos dourados, mereciam proteção e respeito, não manipulação e roubo. O juiz ajustou os óculos olhando diretamente para Ricardo. Particularmente perturbador para este tribunal é a frieza com que o senhor planejou e executou seus crimes, mirando especificamente pessoas que considerava fracas e incapazes de se defender. Ele fez uma pausa. Então continuou com uma voz que combinava autoridade e emoção contida. Por esses crimes, condeno o senhor a 12 anos de reclusão em regime fechado, além da restituição integral às vítimas e multa proporcional ao dano causado. Enquanto Ricardo era levado para fora do tribunal,
O juiz Eduardo me olhou e fez um pequeno gesto de reconhecimento que poucos notaram, mas que para mim significou tudo. Um lembrete de que pequenas bondades, como incentivar um jovem estagiário inseguro décadas atrás, podem voltar quando menos se espera. Ao sair do tribunal, fomos cercadas por repórteres e por outras idosas que assistiram ao julgamento em busca de inspiração e esperança. Uma senhora de cerca de 80 anos se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. "A senhora me deu coragem", disse ela, segurando minhas mãos. Depois de vê-la no jornal falando sobre a fundação, percebi que meu sobrinho estava fazendo o mesmo comigo. Graças à senhora, consegui parar antes que fosse tarde demais. Naquela noite, em casa, Ana Clara e eu nos sentamos no jardim com uma garrafa de vinho, celebrando não apenas a vitória no tribunal, mas o caminho que havíamos percorrido juntas. "Sabe o que é mais irônico?", disse ela, olhando para as estrelas. "Se Ricardo nunca tivesse tentado tomar sua casa, a fundação jamais teria existido. Todas essas mulheres que estamos ajudando agora não teriam a quem recorrer. Seu pai sempre dizia que mesmo nas piores situações podemos encontrar propósito", respondi. Acho que no final ele estava certo sobre isso também. Ana Clara sorriu, um sorriso que finalmente alcançava seus olhos, lembrando-me da menina que ela fora antes de Ricardo entrar em nossas vidas. "Ele ficaria orgulhoso da senhora, mãe. Tudo o que a senhora construiu a partir da dor de nós duas", corrigi gentilmente. "Ele sempre soube que você encontraria seu caminho de volta." Olhamos para o céu estrelado em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. A fundação se tornara mais do que apenas um trabalho para nós. Era uma missão compartilhada, um propósito que nos reconectara de uma forma que eu nunca imaginara ser possível após tudo o que passamos. "O que aconteceu hoje no tribunal", disse Ana Clara finalmente. "Quando o juiz a reconheceu, foi como ver o destino se desenrolando, como se todas as peças finalmente se encaixassem. A vida é assim", respondi. "Às vezes, as bondades que oferecemos voltam quando mais precisamos. Nunca imaginei que aquele jovem estagiário tímido um dia se tornaria o juiz que condenaria Ricardo. A senhora sempre foi assim, não é? Sempre ajudando os outros, sem esperar nada em troca." Sorri, lembrando-me de todos os pequenos gestos ao longo da minha vida que nunca considerei extraordinários. Levar café para estagiários que trabalhavam até tarde, defender funcionários mais jovens de chefes tirânicos, oferecer um ombro amigo a colegas em dificuldades. "É só o jeito como fui criada", respondi. Minha mãe sempre dizia que a bondade é o único investimento que nunca falha. Ana Clara levantou sua taça. "A justiça e a bondade que sempre retorna." 5 anos se passaram desde o julgamento de Ricardo. A Fundação Antônio Mendes tornou-se uma referência nacional na defesa dos direitos dos idosos. O que começou como um pequeno escritório de apoio jurídico se expandiu para 3 unidades em diferentes cidades, oferecendo não apenas assistência legal, mas também apoio psicológico, atividades sociais e, mais recentemente, moradia temporária para idosos em situação de vulnerabilidade. Numa manhã ensolarada de primavera, eu estava sentada no jardim da fundação, observando um grupo de senhoras participando de uma aula de tai chi, quando Ana Clara se aproximou com um envelope nas mãos. "Chegou hoje", disse ela, entregando-me o envelope com o selo do Ministério da Justiça. "Acho que é o que estávamos esperando." Com mãos ligeiramente trêmulas pela idade, agora com 75 anos, já sentia o peso dos anos nas articulações. Abri o envelope e li seu conteúdo. "Foi aprovado", anunciei, sentindo um nó na garganta. "O projeto de lei Beatriz para a proteção patrimonial e psicológica de idosos vulneráveis foi sancionado ontem." Ana Clara sentou-se ao meu lado, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Conseguimos, mãe. Realmente conseguimos. O projeto, fruto de 3 anos de trabalho incansável junto a legisladores e organizações de defesa dos direitos dos idosos, criava mecanismos legais mais robustos para proteger pessoas acima de 65 anos contra abusos financeiros e psicológicos, especialmente os perpetrados por familiares. Era a culminação de tudo o que aprendemos com nossa própria experiência dolorosa, transformada num instrumento que poderia evitar que milhares de outros idosos sofressem o mesmo calvário.
Seu pai ficaria tão orgulhoso, murmurei, guardando a carta cuidadosamente de volta no envelope. Não só de nós, mas de como sua precaução nos permitiu criar algo muito maior do que nós mesmas. Ana Clara pegou minha mão enrugada entre as suas. Aos 50 anos, ela se tornara uma mulher forte e compassiva, completamente diferente daquela pessoa manipulada e insegura que quase me expulsara da minha casa. Seu trabalho na fundação a transformara, assim como transformará a mim. Tenho algo para te mostrar, disse ela, ajudando-me a levantar. Uma surpresa que estamos preparando para a celebração do aniversário da fundação. Caminhamos juntas até a nova ala do prédio principal, que estivera fechada nas últimas semanas durante as reformas. Ana Clara abriu a porta e me conduziu para dentro. As paredes, antes vazias, agora estavam cobertas com fotografias, dezenas delas cuidadosamente emolduradas. Eram rostos de idosos que ajudamos ao longo dos anos, cada um com uma pequena placa contando brevemente sua história. Este é o corredor das histórias, explicou Ana Clara. Queremos que todos que visitem a fundação vejam os rostos e conheçam as histórias das pessoas que ajudamos, para que entendam que cada idoso não é apenas um caso, mas uma vida inteira de experiências, memórias e dignidade. No centro da parede principal havia um espaço vazio, esperando um quadro maior. E aqui, continuou ela, irá sua fotografia, mãe, com a história que começou tudo isso. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Não sei se mereço um lugar de destaque assim. Afinal, tive sorte. Muitos outros não têm a proteção que Antônio me deixou. É exatamente por isso que sua história precisa ser contada, insistiu Ana Clara, para mostrar que resistir é possível, que nunca é tarde demais para se defender e que mesmo as piores traições podem eventualmente levar a algo bom. Caminhamos lentamente pelo corredor, parando para ler algumas das histórias. A senhora Olívia, 82 anos, que recuperou sua casa após o sobrinho tentar vendê-la sem seu consentimento. O senhor Alberto, 77 anos, que escapou de um casamento abusivo após décadas de manipulação psicológica. A senhora Carmen, 90 anos, que denunciou os filhos por apropriação indébita e agora dava palestras sobre independência financeira na terceira idade. Todas essas pessoas, disse Ana Clara, encontraram sua voz e sua força porque a senhora encontrou a sua primeira. Naquela noite, após um dia cansativo, mas gratificante, voltei para minha casa. A mesma casa que quase perdi 5 anos antes. Ana Clara agora morava numa casinha própria perto da fundação, mas ainda jantávamos juntas regularmente e aos domingos ela vinha tomar café da manhã comigo, retomando uma tradição que havíamos perdido durante os anos difíceis. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando o jardim que Antônio tanto amava e que agora estava mais bonito do que nunca. As orquídeas floresciam em abundância, cuidadas por minhas mãos que, embora mais lentas com a idade, ainda sabiam exatamente quanta água e sol cada planta precisava. Pensei em como minha vida mudara completamente nesses últimos anos. Da quase tragédia de perder minha casa e dignidade, surgiu um propósito que nunca imaginei ter. Da traição da minha única filha, nasceu uma reconciliação mais profunda e verdadeira do que nosso relacionamento anterior jamais fora. Na mesa, ao lado da minha poltrona, estava o velho porta-joias que Ana Clara tentara levar, agora devolvido e restaurado. Abri-o e peguei o colar de pérolas da minha mãe, passando os dedos pelas contas lisas e brilhantes. Amanhã, eu o usaria na cerimônia de comemoração do aniversário da fundação, onde o projeto de lei Beatriz seria anunciado oficialmente. Um pequeno envelope no fundo da caixa chamou minha atenção. Abri-o e encontrei uma nota escrita à mão por Ana Clara. Mãe, nunca poderei apagar completamente a dor que causei, mas espero continuar sendo digna da segunda chance que a senhora me deu. Cada dia na fundação me lembra que nosso trabalho não é só sobre leis e direitos, mas sobre restaurar a dignidade que muitos tentam tirar dos nossos idosos. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para fazer o certo. Com todo o meu amor e gratidão, Ana Clara. Guardei a nota de volta na caixa, sentindo uma paz que só vem quando finalmente entendemos que mesmo as experiências mais dolorosas podem nos levar a lugares que nunca imaginamos alcançar. Na manhã seguinte, enquanto me preparava para a cerimônia, olhei meu reflexo no espelho. Vi os cabelos brancos que agora usava com orgulho,
As rugas que marcavam um rosto que conhecera tanto sofrimento quanto alegria, os olhos que derramaram tantas lágrimas, mas que agora brilhavam com propósito e realização. Pensei no que diria no meu discurso, nas palavras que gostaria que outras mulheres da minha idade ouvissem e levassem consigo. Nunca é tarde demais para se defender. Nunca é tarde demais para transformar dor em propósito. E nunca jamais é tarde demais para descobrir sua própria força, mesmo quando aqueles que deveriam protegê-la são os mesmos que tentam derrubá-la. Quando cheguei à fundação naquela manhã, fui recebida por uma multidão de rostos sorridentes. A equipe que construímos, os idosos que ajudamos, autoridades e apoiadores que acreditavam na nossa causa. E no centro de tudo, Ana Clara, agora diretora executiva da fundação, me esperava com um abraço caloroso e sincero. Ao subir ao palco para fazer meu discurso, olhei para todas aquelas pessoas e senti uma profunda gratidão por tudo. Sim, por tudo, até mesmo pelas tentativas de Ricardo e Ana Clara de me tirar tudo, porque sem aquela escuridão eu jamais teria descoberto a luz que agora iluminava tantas outras vidas. Meu nome é Beatriz. Comecei, ajustando o microfone. Tenho 75 anos, e esta é a história de como quase perdi tudo, apenas para encontrar um propósito maior do que jamais imaginei. Enquanto compartilhava minha jornada, vi nos olhos da plateia o reconhecimento, a esperança e, mais importante, a determinação de que minha história não seria única. Juntas, estávamos criando um mundo onde os idosos seriam tratados com o respeito e a dignidade que merecem. Ao final do discurso, quando os aplausos ecoavam pelo salão, olhei para o céu através das janelas altas e sorri. Viu, Antônio? Pensei. Você estava certo, sobre tudo. Agora, se você gostou desta história, clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele, uma história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.